Fala, nação palmeirense! Tudo certo com vocês? Aqui é o Bastidores do Verdão trazendo as últimas notícias que estão movimentando o Allianz Parque e deixando todo mundo de cabelo em pé. Prepara o coração, porque o que vem por aí vai mexer com você, palmeirense de verdade. E olha, não vai dar para piscar, porque se você perder um segundo desse vídeo, pode ter certeza que vai ficar por fora do que está acontecendo nos corredores do clube. Então fica comigo até o final que eu garanto. Você não vai se arrepender. Vamos começar com a notícia que está tirando o sono da torcida e que pode mudar completamente os rumos da janela de transferências do Palmeiras. Estamos falando de Gerson, aquele volante raçudo que atualmente defende o Zenit, da Rússia, e que estava sendo monitorado pela diretoria alviverde como um dos principais alvos para reforçar o meio-campo nesta temporada. Mas segurem seus gritos de guerra porque a situação tomou um rumo que ninguém esperava e que está deixando muita gente nervosa por aqui. Segundo informações exclusivas do paparazzo rubro-negro, Gerson está a um passo de vestir a camisa do Cruzeiro. Isso mesmo que você ouviu. O clube mineiro acelerou forte nas negociações e pessoas próximas ao jogador já tratam o acordo como praticamente fechado. Para quem acompanha o mercado, sabe que quando essa expressão começa a circular, é sinal de que a coisa está mesmo caminhando para o fim. E para o Palmeiras, isso representa não apenas a perda de um alvo importante, mas também um verdadeiro vexame diante de um rival direto. Mas vamos entender melhor por que Gerson era tão desejado pela diretoria palmeirense. O meia de 28 anos tem todas as características que Abel Ferreira preza em seus comandados: raça, intensidade, qualidade técnica e experiência internacional. Revelado pelo Fluminense, Gerson construiu uma carreira sólida que inclui passagens vitoriosas pelo Flamengo, onde conquistou títulos importantes como a Libertadores e o Brasileirão, além de ter defendido a seleção brasileira em diversas oportunidades. Sua ida para o futebol europeu, mais especificamente para o Zenit, mostrou que ele tinha condições de atuar em alto nível fora do Brasil. O Palmeiras via em Gerson uma peça fundamental para dar ainda mais qualidade ao meio-campo, setor que, apesar de contar com bons nomes, precisa de renovação e de atletas com perfil vencedor. A comissão técnica enxergava no jogador alguém capaz de assumir responsabilidades nos momentos decisivos, de comandar o time dentro de campo e de trazer aquela pegada que faz a diferença quando os jogos ficam truncados. Além disso, sua capacidade de marcação aliada à boa saída de bola tornavam Gerson um alvo perfeito para o estilo de jogo proposto por Abel Ferreira. Internamente, os dirigentes alviverde vinham acompanhando a situação do atleta no futebol russo e sabiam que uma oportunidade poderia surgir. O Zenit, assim como outros clubes russos, enfrenta dificuldades em manter grandes jogadores após as sanções impostas ao país, e isso abriu uma janela para que times de outras ligas pudessem investir em contratações interessantes. O Palmeiras, sempre atento, colocou Gerson na lista de prioridades e iniciou conversas preliminares para entender a viabilidade do negócio. Porém, enquanto o Verdão analisava números, estudava propostas e media cada passo com a cautela característica de sua diretoria, o Cruzeiro entrou na jogada com tudo. O clube mineiro, que vive um momento de reconstrução após o retorno à elite do futebol brasileiro e com investimentos pesados de seus patrocinadores, decidiu acelerar as tratativas e apresentou uma proposta agressiva tanto ao jogador quanto ao Zenit. E o pior, tudo indica que essa estratégia está dando certo. Fontes ligadas ao empresário de Gerson revelam que as conversas com o Cruzeiro avançaram rapidamente e que os valores oferecidos agradaram tanto ao atleta quanto ao clube russo. Além disso, o projeto esportivo apresentado pela Raposa teria impressionado o meia, que vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro como uma das grandes contratações da temporada. A expectativa é que o anúncio oficial aconteça nos próximos dias, e isso deixa o Palmeiras em uma situação extremamente desconfortável. Perder Gerson para o Cruzeiro não é apenas uma questão de não conseguir contratar um jogador desejado. É muito mais do que isso.
Estamos falando de levar um verdadeiro chapéu de um rival que, convenhamos, não estava entre os favoritos nessa disputa. O Palmeiras, gigante do futebol brasileiro, com estrutura invejável, títulos recentes e um projeto consolidado, ver um alvo escapar para um concorrente direto é algo que dói e que certamente vai gerar cobranças internas. A torcida, que já estava animada com a possibilidade de ver Gerson com a camisa alviverde, agora se vê diante de uma frustração que pode marcar negativamente essa janela de transferências. E tem mais. Essa situação expõe uma fragilidade que vem sendo discutida há algum tempo nos bastidores. Enquanto outros clubes brasileiros têm agido com rapidez e assertividade no mercado, o Palmeiras, por vezes, peca pelo excesso de cautela. Claro que prudência financeira é importante e que o clube tem obrigação de fazer negócios sustentáveis, mas em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico, quem pisca perde. E foi exatamente isso que aconteceu com Gerson. O Cruzeiro identificou a oportunidade, tomou a decisão rapidamente e está prestes a levar um jogador que elevaria o patamar de qualquer elenco do futebol brasileiro. Agora resta ao Palmeiras correr atrás do prejuízo. A diretoria já trabalha em alternativas e estuda outros nomes para o meio-campo, mas a sensação que fica é de oportunidade perdida. Gerson tinha tudo para ser aquele reforço de impacto que a torcida tanto pede, aquele jogador experiente que chegaria para fazer a diferença imediatamente. Mas pelo jeito, teremos que engolir mais essa e torcer para que os próximos movimentos da janela sejam mais efetivos. A torcida palmeirense, conhecida por sua paixão e exigência, já começa a se manifestar nas redes sociais, cobrando explicações e pedindo agilidade nas contratações. Afinal, o Palmeiras tem compromissos importantes pela frente e precisa de um elenco à altura dos desafios que virão. Perder um alvo como Gerson para o Cruzeiro certamente não estava nos planos de ninguém. Mas as notícias não param por aqui. E agora vamos falar de outro assunto que também está movimentando o clube e que envolve as categorias de base, mais especificamente a Copinha de 2026. E o nome em questão é Riquelme Felipe, aquele atacante jovem que muitos palmeirenses já conhecem, mas que ainda não conseguiu se firmar no time profissional. O Palmeiras confirmou oficialmente a inscrição de Riquelme Felipe para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Essa decisão representa muito mais do que simplesmente escalar um jogador em uma competição de base. Estamos falando de uma estratégia clara do clube para dar mais minutos a um atleta que passou praticamente toda a temporada anterior sem espaço no elenco principal, comandado por Abel Ferreira. Riquelme Felipe chegou ao Palmeiras cercado de expectativas. Atacante rápido, habilidoso e com bom faro de gol, ele era visto como uma promessa que poderia render bons frutos a curto e médio prazo. No entanto, a realidade do futebol profissional é dura, e o jovem não conseguiu convencer a comissão técnica de que estava pronto para assumir responsabilidades no time de cima. Resultado: ficou praticamente todo o ano passado treinando com o grupo, mas sem oportunidades reais de mostrar seu futebol onde realmente importa. Diante desse cenário, a diretoria palmeirense tomou uma decisão importante: inscrever Riquelme Felipe na Copinha para que ele possa ter minutagem, ganhar confiança e, principalmente, aparecer para o mercado. A Copa São Paulo é conhecida por ser uma vitrine enorme para jovens talentos, e muitos jogadores que brilharam na competição acabaram recebendo oportunidades no profissional ou despertando interesse de outros clubes. Para Riquelme, essa é uma chance de ouro para relembrar a todos porque um dia foi considerado uma promessa. A informação sobre a inscrição foi divulgada pelos jornalistas Diego Firmino e Matheus Bozelli, que acompanham de perto o dia a dia das categorias de base do Verdão e são fontes confiáveis quando o assunto é revelação de novos talentos. Segundo eles, a avaliação interna do clube é que a Copinha será fundamental para definir o futuro de vários garotos que orbitam o profissional, mas ainda não tiveram a chance de provar seu valor. Mas Riquelme Felipe não vai sozinho para essa batalha.
O Palmeiras está inscrevendo uma série de jogadores que despontam como grandes apostas para o futuro do clube. Na defesa, o zagueiro Robson aparece como um dos principais destaques. Alto, forte e com boa leitura de jogo, ele tem chamado a atenção da comissão técnica e é considerado uma das referências do sistema defensivo da base. Ao seu lado, na linha defensiva, o lateral esquerdo Arthur também figura entre os nomes mais observados. Rápido e com boa capacidade ofensiva, Arthur representa aquele perfil de lateral moderno que Abel Ferreira tanto valoriza. No meio-campo, as apostas recaem sobre Rafael Coutinho e Luiz Pacheco, dois volantes que vêm sendo monitorados de perto pela estrutura profissional. Rafael Coutinho se destaca pela capacidade de marcação e pela intensidade que coloca em cada dividida, características essenciais para quem quer seguir carreira como volante no futebol brasileiro. Já Luiz Pacheco impressiona pelo entendimento tático e pela maturidade com que toma decisões dentro de campo, algo raro para um jogador de sua idade. Ambos são vistos pela comissão como atletas com potencial de evolução a médio prazo e que podem, em breve, ser integrados aos treinos do profissional. E no ataque, além de Riquelme e Felipe, o Palmeiras contará com outros 3 nomes importantes: Felipe Tereza, Sorriso e Heitor. Cada um com suas características específicas, mas todos chegando à Copinha com a missão de liderar o time em busca de mais um título para a galeria alviverde. Felipe Tereza é conhecido pela velocidade e pela capacidade de desequilibrar em jogadas individuais. Sorriso, apesar do apelido descontraído, é um atacante letal dentro da área e tem números impressionantes nas categorias inferiores. Já Heitor se destaca pela versatilidade, podendo atuar em diversas posições do ataque. A Copinha sempre foi tratada como competição prioritária no planejamento do Palmeiras. O clube entende que revelar jogadores e conquistar títulos nas categorias de base faz parte do DNA vencedor que o Verdão construiu nos últimos anos. Além disso, a competição serve como termômetro para avaliar quem está pronto para dar o próximo passo na carreira. Por isso, a participação de atletas que já orbitam o profissional, como é o caso de Riquelme e Felipe, reforça a importância estratégica que o torneio tem dentro do projeto esportivo alviverde. Para Riquelme, especificamente, essa Copinha pode definir seu futuro no clube. Se conseguir fazer uma boa campanha, marcar gols importantes e mostrar evolução técnica e física, pode voltar a entrar nos planos de Abel Ferreira. Caso contrário, não seria surpresa se o Palmeiras decidisse emprestá-lo ou até negociá-lo visando uma valorização futura. O futebol é assim. As oportunidades aparecem, e quem não as aproveita acaba ficando para trás. A torcida palmeirense, sempre atenta ao que acontece na base, já começa a criar expectativas para a Copinha. Afinal, é sempre emocionante ver garotos vestindo a camisa alviverde e lutando com raça para honrar as cores do clube. E quem sabe dessa safata não sai mais um grande nome para reforçar o profissional nos próximos anos. O Palmeiras tem tradição nisso, e cada edição da Copa São Paulo renova as esperanças de descobrir novos talentos. Então é isso, nação palmeirense. 2 notícias quentes que mostram que o Palmeiras está atento tanto ao mercado profissional quanto ao desenvolvimento dos garotos da base. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e deixa aqui nos comentários sua opinião sobre essas notícias. Você acha que o Palmeiras errou em perder Gerson para o Cruzeiro? E o que espera de Riquelme e Felipe na Copinha? Vamos debater aqui embaixo.